Bom, então o item 3 do material didático, o pastor Donato. Donato era criticado por defender que os pecadores deixavam de ser cristãos. Bom, esse texto que eu vou citar aqui agora para vocês, ele vem de um historiador católico chamado Daniel Rups, ok? Ele é membro da Academia Francesa de Letras, então é uma das obras mais conceituadas de história da igreja. E ele faz diversas críticas a Donato. E o que está em debate? A vida dessas pessoas que estavam praticando o culto pagão. Vamos dizer, seria como se em Israel, durante algum momento, como nós sabemos que aconteceu, eles fossem participar do culto no templo de Baal. Nos dias do rei, do filho de Salomão, isso aconteceu nos dias de Roboão. Eles são chamados lá de rapazes escandalosos. Eram os sacerdotes de Baal. Então, imagine um israelita trabalhando por 10 anos lá como sacerdote de Baal. Aí, bom, agora acabou a Babilônia, um exemplo, foi embora, ele vai voltar para trabalhar diretamente no culto de Israel. Essa era a questão que estava sendo discutida. E alguns cristãos diziam não, ele não pode voltar diretamente. Ele tem que ir para o banco e ser provado, porque naquele período ele deixou de ser cristão. E o que vocês vão ver agora é o católico, né, defendendo a posição católica, dizendo que eles não deixaram de ser cristãos. Porque eles estavam lá adorando o demônio, estavam no culto pagão, sacrificando animal, mas eles continuavam sendo cristãos. Essa é a questão. Então vejamos a citação do historiador católico. Tanto ele como os seus discípulos passaram a afirmar que a igreja é, antes de tudo e exclusivamente, a sociedade dos justos e nada mais, confundindo o seu corpo e a sua alma, a igreja da terra e a do céu, e rejeitando a grande lição de misericórdia que sai eternamente dos lábios do Senhor. Declararam que os pecadores deixavam de ser cristãos. Para o pecado, nenhuma misericórdia. Essa foi a máxima que elaboraram os donatistas, né? Verdadeiramente surpreendente, porque entre eles havia muitos que encontrariam grande dificuldade para não serem excluídos. Sustentaram que todos os lápises e traditores deveriam ser rebatizados, mas o batismo não seria válido se fosse administrado por um sacerdote considerado faltoso aos seus deveres. Bom, nós defendemos um único batismo, né? Um único batismo, mas que é uma questão muito delicada. Donato, né, e outros pastores, né, que estavam com ele, a igreja da África era uma igreja muito grande, ele era um pastor da igreja da África. Tem historiadores católicos que dizem que teve período que existia mais desses cristãos lá na África do que católicos, que eles chamam de donatistas. Até esse título que a Igreja Católica dá de donatista, a finalidade é, vamos assim, tentar ligar esse grupo a um homem, tá bom? Para descredenciá-la como igreja verdadeira. Porque, na verdade, nunca existiu donatismo. Existiam igrejas que não concordavam com a Igreja Católica, e um dos pastores que aceitou debater e até enfrentar Constantino foi Donato. Outros, eles não estavam nem aí para a Igreja Católica, para a Igreja de Roma. Eu mesmo, se eu estivesse lá, eu nunca iria lá em Roma. A história conta que logo depois que Constantino organizou essa igreja, já tinham procissões com imagem de escultura, inclusive imagem de Constantino. O que eu ia fazer numa reunião dessa? Eu não participaria, mas Donato foi um dos que aceitou participar, foi lá criticar, vai acabar sendo exilado, né? Então, mais muitos pastores nem quiseram participar. Então, muitas igrejas que haviam na Ásia e em outras partes do mundo que não concordavam com a Igreja Católica, lá na África a Igreja Católica chama eles de donatistas por conta desse pastor que aceitou vir debater com eles, tá bom? O comentário prossegue. Os ministros que se tornaram espíritas, servindo no templo de Júpiter, queriam que os batizados por eles fossem reconhecidos como cristãos.
E Donato afirmava que o batismo de bispos que traíram a fé durante as perseguições e adoraram os deuses não possuía valor diante de Deus. Ou seja, o que está acontecendo é o seguinte: durante a grande perseguição, que foi a de Diocleciano, aquela foi uma perseguição terrível. Em Roma sobreviveram os pastores que adoraram demônios, os outros morreram. Quem mais sobreviveu? Aqueles que fugiram para as montanhas, foram viver nas catacumbas, nos cemitérios ou nas montanhas. Então esses que ficaram, durante esse tempo, a igreja deles funcionou normalmente. E agora, aqueles que viviam nas catacumbas, escondidas, voltaram e falaram o seguinte: olha, as pessoas que vocês batizaram quando vocês estavam adorando o demônio, isso aí não valeu de nada, essas pessoas têm que ser batizadas de novo. Inclusive vocês têm que ser batizados de novo. Olha, na história, todo mundo chama Donato de estar exagerando, de ser um radical, até um extremista. Mas eu não chamaria ele de extremista, não. Porque a pessoa aceitar participar de um culto pagão, um cristão que sabe o que está por trás do culto pagão, porque o apóstolo Paulo claramente chama o culto pagão de mesa do demônio. Ele diz: o ídolo nada é, o boneco que está ali nada é. Mas ele sabe que por trás dessas entidades, dessas divindades, está o demônio. Então a pessoa que aceitava e fazia isso por 10 anos, então eu não considero um extremismo ter que exigir um novo batismo dele. Não, eu não considero extremismo, não. É uma questão muito delicada. E agora, quanto às pessoas que foram batizadas por ele, eu falo o seguinte: meu irmão, se eu estou no seu lugar, eu pedia para ser batizado novamente. Porque a pessoa que te batizou, porque o batismo em águas, ele é um evento mais importante da relação do homem com Deus, porque é o momento em que o homem ele faz a sua confissão de fé e declara o seu amor a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus se alegra por um pecador que se arrepende, qual é o momento que o pecador se arrepende? É o momento do batismo, quando ele faz a sua confissão de fé, declara, né, que a sua vida agora pertence a Jesus. Esse é o momento do pecador que se arrepende e Deus se alegra. Por isso que a verdadeira igreja cristã na história nunca aceitou o batismo de recém-nascido. As igrejas católicas e as igrejas protestantes seguiram a igreja católica, mas essas igrejas aqui que vivem separadas da igreja católica, nós estamos aqui próximo do ano 320, essas igrejas aqui, elas normalmente eram separadas da igreja católica pelo batismo de recém-nascido. Por quê? O batismo de recém-nascido, ele rouba de Deus esse momento que a Bíblia diz da alegria de Deus por um pecador que se arrepende. Porque a criança que está sendo batizada, o recém-nascido, ele não se arrepende, ele não está dando testemunho de fé em Deus, tá ok? Então a igreja cristã, a verdadeira igreja, sempre rejeitou. E o que Donato, os donatistas, eles eram o quê? Era um grupo que não aceitava o batismo de recém-nascido. A igreja católica vai chamá-los também de anabatistas, ou seja, rebatizadores. Por quê? As pessoas que serão batizadas nessa igreja agora, porque essa igreja já praticava o batismo de recém-nascido. Essa igreja, quando ela batizar uma criança, por exemplo, essa criança cresce, se torna um adolescente, conhece uma igreja donatista, né, que eles chamavam assim de donatista ou anabatista. Eu vou procurar usar o termo anabatista, que é um termo mais genérico, tá bom? Que eles eram igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido e rebatizavam. Então esse católico crescia, conhecia uma igreja cristã verdadeira, como acontece hoje, resolve abandonar aquele culto católico e aceita Jesus nessa igreja anabatista. Ok? O que essa igreja anabatista fazia? Ela batizava essa pessoa. A Assembleia de Deus hoje, quando ela recebe um católico, quando ela recebe um protestante, o que foi batizado por criança, o batismo deles não tem valor. O que a Assembleia de Deus faz? Ela batiza essa pessoa. A Assembleia de Deus não recebe alguém que foi batizado na igreja católica ou na igreja protestante. Se vocês quiserem ficar atentos para as questões
doutrinárias que o inimigo deve atacar a verdadeira igreja de Jesus nesses últimos dias, uma das questões que eu digo é a do batismo de recém-nascido. Eles vão tentar colocar esse engano. A Assembleia de Deus corre risco de, em algum momento, estar batizando recém-nascido. Um batismo que, eu repito, ele rouba de Deus aquele momento da alegria de Deus, a alegria em Deus por um pecador que se arrepende. Esse é o momento em que ele se arrepende, faz confissão de fé, e então o ministro diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o momento em que Deus se alegra. O batismo de recém-nascido, ele rouba esse momento de alegria de Deus. Ele não tem valor diante de Deus. Todo cristão, toda pessoa que diz crer em Jesus como Salvador, se ela foi batizada quando criança, quando recém-nascida, assim que nasceu, numa igreja católica, protestante, qualquer igreja, ela tem que procurar uma igreja verdadeira e passar pelo batismo verdadeiro. O batismo verdadeiro, ele requer um ministro que tenha o batismo que vai até os apóstolos, sempre um batismo válido, feito quando adulto. O batismo de recém-nascido não vale, não tem valor, então tem que ser um ministro. Eu recebi o batismo de um ministro, que também recebeu de um outro ministro, quando adulto, um batismo válido, e assim vai até os apóstolos, ok? Então, se essa pessoa, ela crê em Jesus, ela tem que procurar uma igreja que tenha o batismo de adulto e ser batizado por essa igreja. Não é ser rebatizado, porque a igreja católica vai chamar de anabatista, que ela diz: vocês estão rebatizando. E as igrejas anabatistas dizem: nós não estamos rebatizando, nós estamos batizando, porque o batismo de recém-nascido não é batismo, não tem valor. E essa discussão, ela vem até hoje. Até hoje, se chegar uma pessoa na Assembleia de Deus que vem de uma igreja que batiza recém-nascido, a Assembleia de Deus, ela batiza. Só o batismo de adulto é válido. Nesses últimos dias, eu já ouvi falar em igreja evangélica batizando recém-nascido. Deve ser algum ministro aí que nem estudou, não conhece nem o significado de batismo. Porque quem conhece o significado de batismo não batiza recém-nascido. O comentário continua. Constantino continuou servindo aos deuses pagãos. Bom, eu coloco uma citação aí também, até daquele livro que eu recomendei a vocês no outro vídeo, Espada de Constantino, a Igreja Católica e os Judeus, tá bom? De James Carroll, ok? Página 200, publicado no ano de 2002. Ele diz: na verdade, para os teutões e celtas, uma pausa aqui para explicar a vocês. Quem são teutões e celtas? Vocês já devem ter ouvido falar dos vikings. Era um grupo pagão. Os vikings vão aparecer na história cerca de 500 anos depois desse período que nós estamos estudando. Os vikings que vão aparecer são os que viviam bem no norte da Europa, chamados nórdicos, mas aquela religião, ela existia em toda a Europa, a França, Inglaterra, a Alemanha, toda a Europa hoje ela era dominada por essa religião. A religião diferente ali era a religião de Roma, ok? Todos esses povos pagãos, eles sacrificavam até pessoas, né? Então por isso os romanos chamavam eles de bárbaros, entre outros motivos. Mas quando você lê então teutões e celtas, está falando de vikings, pagãos, grupos que viviam, tinham um culto pagão que sacrificava até seres humanos, tá ok? Então, na verdade, para os teutões e celtas, entre eles, e um exército montado a partir de Tréveres, teria recrutado maciçamente soldados dessas tribos. A cruz de Cristo, como estandarte, atrás do qual deviam marchar, teria evocado o totem ancestral da árvore sagrada, muito mais do que o símbolo da libertação de São Paulo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: aquele símbolo que Constantino disse que era um símbolo cristão, né, que eram as letras Xi e Rho, que seriam as letras do nome Jesus Cristo, mas esse também era um símbolo pagão. Isso a história comprova. Então, o que Constantino teria feito? Ele fez o seguinte: olha, tem um jeito de nós agradarmos todo mundo. Coloca esse símbolo. Se um pagão perguntar que símbolo é esse,
você responde que é o Deus pagão. Se um cristão perguntar que símbolo é esse, você responde que é o Deus cristão. Quando ele consegue vencer os inimigos e se tornar o imperador de Roma, ele não dedica a sua vitória a Jesus Cristo. Porque a história católica diz que ele se converteu durante a batalha e teria ouvido de Jesus Cristo que ele iria vencer naquele símbolo. Ele nunca dedicou a vitória a Jesus Cristo. Ele dedicou a vitória, segundo a história, à inspiração da divindade. E falavam, mas que divindade? Então ele falava, o sol invicto. Mas que sol é esse? Ele perguntava, você é o quê? Eu sou cristão. Jesus Cristo não é o sol da justiça? Então, é dedicado a Jesus Cristo. Agora, se fosse um pagão, que divindade você serve? Eu sirvo Júpiter. Júpiter também não é adorado como sol. Então ele sabia que o sol, ele era adorado praticamente em todas as divindades, em todos os povos, em todas as religiões. Então, se você for para o Egito Antigo, eles adoravam o sol. Por quê? Nós sabemos que o sol se tornou objeto de idolatria porque os povos notaram que ele era fundamental para a plantação, o sol e a lua. Por isso eles se tornaram objeto de idolatria. E aqui Constantino, então, nesse relato, ele faz uma descrição de como ele teria montado uma situação para fazer com que os cristãos se chegassem a ele. Na história da igreja cristã, esse momento aqui nós veremos aí na história igrejas que a igreja católica vai encontrar lá durante a Inquisição, né, cerca de 900 anos à frente, e a igreja ela vai responder, a igreja católica, a história relata que ela respondeu, olha, nós estamos separados da igreja católica desde Constantino e desde Silvestre. Essa igreja se corrompeu, ela é a Babilônia apocalíptica e nós não temos nenhuma relação com ela. Um grupo de anabatistas que vai ser encontrado 900 anos depois. A igreja católica vai criar a Inquisição para perseguir essas pessoas. Um dos instrumentos de tortura que eles usavam, quando eles encontravam um membro dessa igreja, eles encravavam um ferro aqui no peito da pessoa e esse ferro era encravado também embaixo da boca da pessoa. E aquilo ali esticava muito, de maneira que a pessoa não poderia mais falar, principalmente para não falar contra o batismo de recém-nascido. E eles faziam esse cristão desfilar pelas cidades como herege. As pessoas poderiam jogar coisa neles. O que fizessem, os documentos católicos dizem, o que fizessem com esses supostos hereges, não sofreriam pena nenhuma. Okay? Só não podia tirar a vida deles, mas bater, jogar coisas nesses cristãos, vai ser assim que a igreja católica vai tratar. E também nós veremos como que você vai estar ligado a uma igreja que nesse período ela já acreditava no purgatório, praticava o batismo de recém-nascido. Então não dá para você participar dessa igreja, né?